A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que traz por tema geral Princípios Divinos em Tempos de Crise. Hoje estaremos vendo a lição de número 8, que traz por título As causas da desunião devem ser eliminadas. O primeiro tópico vai nos dizer que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro subtópico, qual era a base dessa união? Normalmente, quando as pessoas são unidas, essas pessoas têm coisas em comum. Mesmo aquelas pessoas que têm coisas em comum para o mal. Criminosos, por exemplo, eles costumam ser unidos. Por quê? Porque tem uma coisa comum que os une. Eles têm expectativas semelhantes, eles vivem experiências semelhantes. E essas experiências acabam promovendo uma unidade. Com o povo que estava vindo do cativeiro, não era diferente. Eles serviam o mesmo Deus, eles tinham sido libertos do mesmo cativeiro, eles tinham juntamente ajudado na edificação do altar, do templo e do culto. E isso dava a eles um sentimento de pertencimento àquela região, àquela cidade e até um pertencimento àquele momento histórico. Existe um texto bíblico que mostra com muita clareza como é que essa unidade se realiza. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, nos diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Perceba que Davi criou com esses homens uma unidade. Houve uma identificação com esses homens. Por quê? Porque todos eles viveram experiências semelhantes. Davi era um fugitivo e estava se escondendo de Saul na caverna de Adulão. E a Bíblia nos vai dizer abertamente que se juntou a eles homens que estavam em situações parecidas. Eles eram homens que estavam endividados, homens que estavam em apertos e homens desgostosos de espírito. Isso nos mostra que essa unidade ela pode ser desencadeada em qualquer grupo, quanto mais no povo de Deus. Isso aconteceu em Jerusalém, quando eles retornaram do cativeiro, e isso deve estar presente também na vida da igreja nos dias de hoje. Segundo subtópico, esta união entre os judeus deve simbolizar a união na igreja. Na igreja, nós também vivenciamos experiências comuns a todos. Todos nós chegamos na igreja desanimados. Todos nós, quando chegamos a igreja, aliás, o termo correto não seria na igreja, seria o evangelho. Quando nós chegamos ao evangelho, quando nós abraçamos o evangelho, todos nós estávamos sem paz na alma, todos nós estávamos em conflito com os nossos pecados, todos nós estávamos sem salvação. E quando nós encontramos o evangelho, nós vivenciamos uma experiência chamada novo nascimento. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos, em São João 3, quando ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu e disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderia ele entrar no ventre da sua mãe? E Jesus começa a mostrar para Nicodemos que aquilo era uma atuação do Espírito, era uma transformação que o Espírito faz na vida da pessoa. E são experiências que todos nós que abraçamos o Evangelho passamos por ela. E essas experiências acabam por criar uma unidade de motivação, uma unidade de destino, uma unidade de pensamento,
em todos os cristãos. Paulo vai falar alguma coisa sobre essa unidade na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 1, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Ora essa, eles tinham um ponto de unidade. Qual seria? Paulo vai dizer que eles comiam de uma mesma comida espiritual. Eles comiam do maná. Deus os sustentou com o maná. Eles bebiam de uma mesma bebida espiritual, porque Deus tirou a água da rocha. E todos eles estavam debaixo da nuvem, porque eles eram obrigados a seguir a nuvem. Porque no deserto existem duas temperaturas, durante o dia muito quente e durante a noite muito frio, devido aos fortes ventos. E a Bíblia nos diz que durante o dia Deus providenciava a nuvem para que eles andassem debaixo dela, para que não fossem fustigados pelo sol. E durante a noite Deus enviava uma coluna de fogo para que eles estivessem aquecidos. Então eles tinham que obrigatoriamente estar debaixo dessas condições. Aquilo criava um ponto de unidade. Mas o texto vai dizer que Deus não se agradou da maioria deles. E isso já traz uma reflexão muito grande para nós. Porque na sequência do texto diz que apesar deles fazerem tudo isso, eles estavam murmurando. E nós podemos entender então que aquilo era uma unidade forçada. Porque eles não tinham essa opção de estar fora da nuvem. Porque se estivessem fora da nuvem, estavam desprotegidos. Ou seja, estavam debaixo da nuvem, mas as suas motivações não eram motivações legítimas. E nós corremos o risco também de cair no mesmo erro em que eles caíram. Ainda no segundo subtópico, o comentarista vai nos dizer que esta união não era baseado na nacionalidade, nem em nível social ou nível cultural. Sabe por quê? Quando dentro da igreja nós nos associamos baseado na nacionalidade, nível social, nível cultural, nós acabamos formando algumas panelinhas dentro da igreja. E isso é prejudicial. O nosso ponto de unidade deve ser exatamente as nossas experiências espirituais com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. A letra A vai nos dizer que muitas vezes a gente sente o desgaste das nossas forças. Imagine um cristão que no seu serviço ele sofre perseguição, ele é desprezado, ele é rejeitado, ele é deixado de lado. Quando ele se achega na igreja, quando ele se achega nessa comunidade, ele então vai renovar as suas forças. E aquele isolamento que ele sentia lá fora, dentro da casa de Deus ele não vai sentir. Ele vai se sentir parte do corpo, vai se sentir parte da família. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 133: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se você tem algum conhecimento de geografia da Palestina, você consegue entender esse salmo. Por que o salmista comparava a união dos irmãos aos montes de Hermon? Ali na Palestina, nós temos um contraste muito grande. Os montes de Hermon, eles estão num lugar tão elevado que o seu cume normalmente é tomado por neve. E por outro lado, na região sul, nós temos o Mar Morto, que está abaixo do nível do mar, cujo calor é bem intenso. As águas do Mar Morto, elas não têm para onde escoar e elas são evaporadas devido ao calor.
E é de se imaginar que se ela sofre essa evaporação, deveria se secar. Porém, o Monte de Hermon, com a sua neve sobre o seu cume, quando acontece o degelo dessa neve, elas vão escorrendo, caem no Lago Ula, dali para o Mar da Galileia, dali seguem para o Rio Jordão, e essa água vai alimentar então o Mar Morto. Em outras palavras, os montes de Hermon, eles são fundamentais para a vida na Palestina. Por isso o salmista vai comparar os montes de Hermon como a união que existe entre os irmãos, porque ele diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A partir do Monte Hermon vai gerando vida na Palestina, e a partir da união dos cristãos vai gerando vida dentro da igreja. A letra B vai nos dizer que na igreja nós devemos levar as cargas uns dos outros. E que tipo de cargas seriam essas? Socorro financeiro no momento de desemprego. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo, a nossa igreja tem socorrido diversos irmãos, diversas famílias. E eu acredito que isso aconteça em todas as igrejas cristãs. Muitas vezes um ombro amigo para chorar, para desabafar, isso é levar carga uns dos outros. Muitas vezes pedir conselho nos seus conflitos, seja nos seus relacionamentos familiares, seja dentro do casamento. Muitas vezes até recorrer a um irmão para pedir um dinheiro emprestado. Tudo isso é socorrer os irmãos, levando a carga uns dos outros. A letra C vai nos dizer que a união nos faz fortes. A própria Bíblia vai nos dizer que o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Diz mais, que se 2 dormirem juntos, ambos se aquecem. Mas ai do que estiver sozinho, pois como se aquecerá? A letra D vai nos dizer que uma igreja que vive em união, ela transmite um testemunho maravilhoso. O próprio Senhor Jesus falou acerca disso quando ele disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante notar isso, que o Senhor Jesus não disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se fôssemos grandes pregadores, se expulsássemos demônios, mas sim se nós fôssemos unidos, se nós nos amássemos, as pessoas iriam perceber que nós somos discípulos dele. Sabe por quê? Porque a própria união em si, dentro da igreja, já é um milagre. A igreja é um agrupamento de pessoas das mais variadas classes sociais, de culturas diferentes. E se não bastasse isso, é um aglomerado de pessoas que abarca todas as faixas etárias. Se você vai numa escola de ensino infantil, você sabe que você vai se deparar ali com crianças. Se você vai num lugar de atividade de pessoas de terceira idade, você sabe que ali vai ter idosos. Agora, na igreja, nós temos toda essa diferença social, essa diferença cultural e ainda temos toda essa diferença de idade. Então, a unidade da igreja em si mesmo já é um milagre. Subtópico 3, esta união é uma verdadeira força. E nós podemos realmente confirmar isso, porque os judeus eles eram em menor número, estavam em condições inferiores, mas ainda assim, devido a essa unidade, essa unificação, eles conseguiram grandes proezas, como a construção do templo, renovação do altar e reconstrução dos muros da cidade. Tópico 2, a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Injustiça social. O próprio Deus, ele já tinha previsto a possibilidade de alguém empobrecer dentro da nação, ou seja, por doença, seja por maus negócios, seja por calamidades. Enfim, Deus já tinha previsto isso. E já tinha previsto também que alguns poderiam enriquecer. Então Deus, na sua lei, ele criou instrumentos para balancear
essa situação e para minimizar os prejuízos da injustiça social, da diferença social. Em Levítico, no capítulo 23, no verso 22, Moisés escreveu dando ordem assim: quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar as beiradas do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor. Então perceba os instrumentos que Deus tinha levantado para minimizar o sofrimento do pobre na terra, as diferenças sociais. Ele disse: vocês, quando estiverem colhendo a vossa terra, vocês não vão colher os cantos, porque ficará para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. E quando vocês estiverem colhendo as vossas espigas, aquilo que cair dos vossos cestos, dos vossos balaios, vocês não vão voltar atrás para pegar. Então, quando eles estavam fazendo as suas colheitas, os pobres ficavam ali nos cantos da seara para colhê-la e ficavam aguardando também que caísse alguma coisa dos cestos daqueles homens ricos, dos seus ceifeiros, a fim de que eles pudessem pegar. Nós conseguimos perceber essa atitude no livro de Ruth, quando Ruth, a moabita, volta com sua sogra para a terra de Belém, e ali ela entra em uma seara, aguardando nos cantos para poder colher alguma coisa, para levar sustento para ela e para sua sogra, porque o seu sogro havia falecido, o seu cunhado havia falecido e o seu esposo havia falecido, de maneira que a sua sogra se tornou uma pessoa desamparada. Mas veja que interessante esse texto, livro de Ruth, capítulo 2, verso 16. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. A lei dizia que aquilo que caísse do cesto não podia voltar para pegar. Mas Boaz vai muito além da lei. Boaz diz assim: deixa cair propositalmente alguma coisa dos vossos cestos para que Ruth colha. Então, a lei, ela estava lá para desenvolver no judeu, no israelita, um senso de justiça que agradasse a Deus. A questão é que poucas pessoas conseguiram desenvolver isso. As pessoas cumpriam exatamente o que estava na lei, de maneira que o seu coração não conseguia entender essa justiça que Deus queria. Justiça essa que nós conseguimos perceber na pessoa de Boaz. Nesse caso aqui, em Judá, a unidade estava ameaçada porque algumas pessoas foram empobrecendo. E à medida que eles foram empobrecendo, eles começaram a tomar empréstimos dos irmãos judeus que eram mais ricos. E chegou um ponto que eles mesmos se venderam para os seus irmãos. Não conseguiam pagar a dívida. A lei permitia que ele vendesse seus filhos até que a dívida fosse paga, ou então que ele vendesse a si mesmo. Mas olha qual era o intuito da lei. Como a lei tentava despertar o coração daquele judeu para amar o seu irmão ao dizer assim. Levítico 25, 35 e 36 nos dizem da seguinte forma: e quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Então a lei proibia que se praticasse a usura contra um irmão judeu. E como nós podemos definir a usura? A norma, no seu artigo 4, prevê o crime de usura, pecuniária ou real, e descreve a conduta delituosa
como sendo o ato de cobrar juros e outros tipos de taxas ou descontos superiores aos limites legais ou realizar contrato abusando da situação da necessidade da outra parte para obter lucro excessivo. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Vendo a necessidade dos irmãos, eles estavam cobrando juros abusivos, de maneira que os irmãos simplesmente não conseguiam pagar, se tornaram escravos dos demais judeus, dos judeus que estavam em situação melhor, porque não tinham condição de pagar. Se queixaram a Neemias e dizendo assim, nós somos escravos e até os nossos filhos são escravos dos nossos irmãos. Praticavam, na verdade, aquilo que nós podemos chamar como agiotagem. Subtópico 2, como se explica esta grande injustiça? Primeira explicação, a falta de amor. Um sentimento que estava sempre presente na pessoa do Senhor Jesus, e os evangelhos vão nos falar com abundância, é que quando Jesus se deparava com a determinada necessidade de uma pessoa, a Bíblia nos diz assim, e ele enchendo-se de compaixão. Muitas das coisas que Jesus realizou, ele realizou porque encheu-se de compaixão. Podemos ver o exemplo de Tiago e João, quando Jesus não foi recebido ali em uma aldeia de samaritanos, e eles disseram assim, mestre, o Senhor quer que nós façamos como Elias e roguemos fogo dos céus? E Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Nós vemos a ausência dessa compaixão na vida de Tiago e João, assim como nós vemos na vida dos judeus ali no retorno do cativeiro. E muitas vezes a gente vê isso dentro da igreja. Letra B, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. E eu quero ler um texto em Provérbios 21, verso 13, que nos diz assim. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Em outro texto, no mesmo livro de Provérbios, nos diz assim, ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Mas o fato é que esses ricos não estavam se doendo da situação desses pobres e estavam deixando para trás aquilo que eles tinham aprendido na lei do seu Deus. Tópico 3, Neemias solucionou o problema. Primeiro subtópico, Neemias convocou um grande ajuntamento. E Neemias usa um argumento muito interessante. Isso está em Neemias capítulo 5, verso 8, quando ele nos diz assim. E disse-lhes, nós resgatamos os nossos irmãos judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos e vender-se-iam a nós? O que Neemias está argumentando? E fala assim, olha, nós, para cumprir o mandamento, a gente vai lá e compra um irmão nosso, judeu, que está vendido como escravo a um estrangeiro, a gente vai lá e compra para dar a liberdade aos nossos irmãos. E agora, veja bem o que nós estamos fazendo. Nós mesmos estamos escravizando os nossos irmãos. Nós estamos comprando os nossos irmãos para nós em troco das suas dívidas. E o que vem a seguir é muito interessante, porque o verso encerra dizendo assim, então eles se calaram, porque não acharam o que responder. Subtópico 2, Neemias fez uma proposta conciliadora. Capítulo 5, verso 10, Neemias diz assim, deixemos este ganho. Por que ele usa o termo deixemos? Porque Neemias também tinha emprestado dinheiro a juro. Perceba que foi dinheiro a juro, não a agiotagem. Qual que é a diferença? Quando alguém empresta dinheiro, às vezes, quando alguém me pede dinheiro emprestado, quando é uma coisa para devolver logo, devolver dentro do mesmo mês, tal, não costumo cobrar juro de ninguém. Mas imagine que uma pessoa
tem uma necessidade muito grande, vai demorar anos talvez para te devolver. Se você não cobrar pelo menos o juro de mercado, você vai ter prejuízo com essa pessoa. Então é justo que você cobre o juro. Agora o que nós não podemos é explorar os irmãos na fé, cobrando um juro exorbitante como faz um agiota. Então nós entendemos pelo texto que Neemias também tinha emprestado dinheiro. Mas aí ele faz uma proposta para os judeus. Vamos abrir mão deste ganho. Quando os irmãos percebem que Neemias estava disposto a levar prejuízo, servindo de exemplo, eles então adentraram pelo mesmo caminho. Subtópico 3, a proposta de Neemias foi acatada. E a resposta deles foi: faremos assim como nos dissestes. Tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Primeiro subtópico, surgindo um problema entre os irmãos, ele deve ser resolvido o quanto antes, com a maior diligência. Efésios 4:26 vai nos dizer assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Não se pôr o sol sobre a vossa ira significa que antes que o sol se ponha, nós temos que resolver o nosso problema. Ou seja, não devemos demorar para resolver aquela desavença que existe com o irmão, aquela desavença que existe entre casais, talvez uma desavença que exista entre os filhos, porque quanto mais o tempo passa, mais problemas vão sendo gerados por aquela desavença inicial. Hebreus 12:15 vai nos dizer assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então perceba que tudo começa com a raiz de amargura. Sabe aquele perdão que não saiu? Sabe aquela mágoa que continua lá no profundo da alma? Isso vai gerando uma raiz de amargura. Quando fala em raiz de amargura, está se referindo a coisas que se aprofundam. Eu me lembro uma vez que eu vi uma figueira em determinado lugar e eu me assustei, porque de repente uma calçada estava quebrando e alguém me disse que o que estava quebrando aquela calçada era exatamente a raiz da figueira. Mas a figueira estava pelo menos a uns 30 metros de distância. Por isso o texto compara a raiz de amargura, que ele vai criando raízes tão profundas que depois já não consegue se remover mais e ele acaba dando prejuízo. Então ele começa dizendo que a raiz de amargura brotando. Quando é um broto, a gente consegue tirar com os dedos. Porém, na sequência ele vai dizer: vos perturbe e muitos por ela se contaminem. Ou seja, depois que ela já ganhou volume, depois que ganhou raízes profundas, aí é muito difícil tirar. Por isso o tópico primeiro vai nos dizer que o assunto deve ser tratado com toda a diligência o quanto antes. No mesmo tópico, ele vai dizer que o ministro, que cabe ao ministro resolver esses problemas com sabedoria, com imparcialidade e com toda a humildade. A imparcialidade nesses momentos ela é extremamente importante porque ela nos dá uma visão exata das coisas. E o ministro deve tratar com sabedoria. A Bíblia nos vai dizer que Salomão foi levado um problema a ele porque diz que duas mulheres tinham cada uma tinha um filho e uma deitou-se sobre o seu filho e o matou. Mas depois ela veio e colocou o filho vivo junto a ela e o filho morto junto a outra mulher. E ambas vieram diante de Salomão para que ele resolvesse esse problema. E a palavra de Deus nos diz que ele mandou cortar a criança ao meio e dar metade para cada um. E aqui não era a mãe, dizia: gostei dessa sentença. Claro que eu estou parafraseando aqui, né? Essa atitude é boa, metade para cada um. Mas a que era mãe de verdade, a Bíblia diz assim, ela sentiu mover o seu íntimo, mover as suas entranhas. E ela disse: não corta o menino, pode dar o menino inteiro para ela. E Salomão disse: entrega para essa, porque essa é a mãe verdadeira do menino, porque ela sentiu compaixão da criança. E a fama de Salomão cresceu devido à sua sabedoria e imparcialidade. Toda vez que nós resolvemos essas questões com sabedoria e imparcialidade, nós ganhamos
uma fama que vai nos favorecer na solução de outros problemas. As pessoas passam a confiar em nós. Segundo subtópico, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Letra A desunião representa uma obra da carne. E Paulo vai dizer assim: andai em espírito, e vocês não vão cumprir as obras da carne, os desejos da carne. Mas eu pergunto, o que é andar em espírito? Andar em espírito é ouvir aquilo que o Espírito está falando. Quantas vezes nós não estamos diante de uma programação ou diante de um site de internet e o Espírito Santo nos fala: esse programa não é para você, esse site não é para você. Quando nós saímos daquela situação, significa que nós estamos andando em espírito e fazendo assim nós não cumpriremos a obra da carne. Letra B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Isso é tão verdade que o sábio Salomão, no livro de Provérbios, Provérbios 6, do 16 ao 19, vai nos dizer assim: essas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. O coração que maquina pensamentos pecaminosos, 4. Pés que se apressam para o mal, 5. A testemunha falsa que respira mentiras, 6. E o 7º, o que semeia contenda entre irmãos. Normalmente a desunião leva as pessoas a buscarem o seu próprio bem, a buscar os seus próprios interesses. E muitas vezes, buscando os nossos interesses, nós acabamos semeando contenda. Nós contamos a história do nosso jeito, nós defendemos o nosso lado. E sem perceber podemos estar cometendo uma abominação diante do Senhor, porque o texto diz que 6 coisas ele odeia, mas a 7ª ele abomina, que é exatamente o quê? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Letra C, finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. O povo de Israel, quando foi levantado, Deus disse assim a eles: e os povos que estão ao redor olharão para vós e dirão: que povo há que tem deuses tão chegados a si quanto esse povo? A ideia de Deus era que os povos ao redor de Israel sentissem desejo de servir ao Senhor por causa do relacionamento entre Deus e o seu povo e da união que existia entre o povo de Deus. E na igreja não é diferente. Muitas pessoas chegam à igreja porque conseguem ver a unidade no meio do povo de Deus. Muitas pessoas abraçam o evangelho porque conseguem enxergar o amor no meio do povo de Deus. E esse é o maior testemunho que a igreja pode dar na terra. Se esse vídeo foi relevante para você, aqui embaixo tem um joinha. Clica nele como forma de gratidão. Inscreva-se também no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com professores de escola bíblica dominical e deixe aqui o seu comentário. Nós lemos todos os comentários. Aqui na descrição do vídeo tem um link com um grupo de WhatsApp. Você é nosso convidado para fazer parte desse grupo, para junto nós estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.